um canto que a gente torou um pedaço dele e canta Magnifiquemos ao Senhor, só uma parte dele, desse canto. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos tua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. aleluia. Alessandra, ore, Alessandra. Senhor Deus, Pai Santíssimo, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor, na Tua casa, Pai, para Te adorar e glorificar o Teu nome, Senhor. E na noite de hoje, Senhor Deus, Tu possa falar aos nossos corações, Senhor, e nós guardarmos, Senhor, a mensagem, Pai, que o Senhor quer nos anunciar, Pai. E que a gente possa, Senhor, no nosso dia a dia, no decorrer da nossa semana, meditar nessa palavra, nessa mensagem, para que possamos, Senhor, colocá-la em prática e nos santifiquemos assim como o Senhor quer. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus filhos. Irmãos, então vamos abrir nossas Bíblias, como já foi falado antes. A gente vai falar sobre arrependimento, no sentido de conversão, e esse arrependimento, ele é automaticamente e obrigatoriamente e naturalmente seguido por um discipulado responsável e radical. Ou então não houve conversão, coisa nenhuma. Nós vamos ver aqui, Mateus, capítulo 21, de 28 a 32. Mateus, capítulo 21, de 28 a 32. Não tem essa parábola nos outros evangelhos, só tem aqui em Mateus. Isso é uma parábola que Jesus contou, como sempre, para confrontar os pastores da época dele lá, os líderes do povo de Israel, escribas, fariseus e saduceus. Aí ele diz assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus.
porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, só para já lembrar, quando ele diz aqui que publicanos e meretrizes vos precedem, como a gente entende que preceder é chegar antes, no sentido aqui, não quer dizer chegar antes, não, quer dizer eles irão, vocês não. Muito bem, então olha só, meus filhos. Arrependimento é um dom de Deus, como a gente sabe, arrependimento é dádiva de Deus, é Ele quem dá o arrependimento aos seus eleitos, nós vemos isso na Bíblia toda. E a esse arrependimento segue-se o discipulado, como eu disse antes. Aquele que é arrependido, porque Deus lhe deu o dom do arrependimento e a graça da salvação, segue-se o discipulado. Por quê? Porque ele agora é nova criatura. Como está escrito lá em Paulo, 1 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas para trás ficaram. Eu era morto, agora eu sou vivo. Efésios 2. Então, a gente tem que saber dessas coisas. Segue-se um discipulado exatamente visando a santificação, porque Deus nos escolheu para sermos feitos à semelhança de Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Então, a gente sabe dessas coisas todas. Como eu tenho falado principalmente aos jovens, que gostam de entretenimento, é natural da juventude, mostrando a eles que essas reuniões de igrejas, reuniões de célula, sei lá o quê, G20, Atos 2, grupos familiares. Isso são reuniões culturais, religiosas, que só a única coisa que elas trazem ali é o entretenimento, é a satisfação de estar ali conversando com aqueles irmãos e tudo. Aquilo não é discipulado de nada. Aquilo não é discipulado de nada. Por quê? Porque não evidenciam qualquer tipo de arrependimento. Essas pessoas estão lá de reunião em reunião sem mudar uma vírgula da vida delas. Não há arrependimento nas pessoas. Elas são todas atraídas àquelas reuniões por causa do entretenimento. Eu gosto de estar lá com as minhas amigas, com meus amigos, a gente e tal, depois tem um lanchezinho, qualquer coisa assim. Mas não há qualquer evidência de arrependimento na vida daquelas pessoas. O que é arrependimento? Mudar de direção totalmente na sua vida. Não há sequer noção do que seja arrependimento ali. E sem arrependimento não há perdão. E sem perdão não há salvação. E sem salvação não pode haver santificação que se dá através de um discipulado radical. Assim começa a pregação do Evangelho dos profetas no Velho Testamento, todos eles. Assim começa a pregação de João Batista, chamando o povo ao arrependimento. Assim começa a pregação do Senhor Jesus, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus entre vós. A primeira pregação de Jesus foi assim o tempo todo. Assim começa a pregação dos apóstolos. Paulo, eu vim aqui chamar pecadores ao arrependimento. Senhor Festo, ou sei lá quem foi que o interrogou. Pergunte para todo mundo aí o que era que eu pregava. Arrependei-vos e crede no Messias de Deus. Arrependei-vos e crede na palavra de Deus, para serem perdoados os vossos pecados. Era assim, meus filhos, a pregação. Era assim, chamando a uma mudança totalmente. Arrependei-vos e crede em mim, eu sou o caminho. E quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, arrependa-se, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, aí siga-me. Pois é, Mateus 16, 24 e 25. Então, por que nas pregações que a gente ouve em qualquer igreja não há mais chamamento ao arrependimento? Por que reuniões de oração sequer falam nisso? Só falam em bênção para aquelas pessoas que estão ali, pedichonas para Deus abençoar suas casas, sem qualquer noção de arrependimento, sem qualquer noção de mudança de vida. Igrejas falsas, pastoreadas por pastores falsos,
cheia de crentes falsos. Eu não tenho medo de dizer isso. Então, meus filhos, por que não se fala mais de arrependimento? Porque arrependimento, por conceito, pressupõe reconhecimento de um erro. Eu estava errado, me arrependo e vou mudar. Arrependimento, por conceito, a palavra arrependimento já quer dizer que você estava errado. Se arrependa, você estava errado. Acontece que na sociedade secularizada, individualista que nós temos, em que cada um tem a sua verdade, então eu nunca estou errado. Se eu não estou errado, eu não tenho que me arrepender. E se eu não me arrepender, não há perdão. E se não houver perdão, não há salvação. Lógica, coisa que vem uma atrás da outra. Ninguém quer admitir que está errado, quer apenas que Deus o abençoe numa reunião de oração. Como cada um tem a sua verdade ali, então Deus vai ter que me abençoar, pelo menos é assim que ele aprende, do jeito que eu sou e eu estou aqui buscando a Deus, e essas pessoas pensam que são crentes. Em reuniões de oração, reuniões sociais, reuniões religiosas, o inferno vai estar cheio de religioso. No céu não vai ter nenhum religioso. Nenhum. No céu vai ter pessoas arrependidas, perdoadas pelo Senhor Jesus, salvas pelo Senhor Jesus. Religioso não vai ter nenhum no céu. Então esse trecho que nós lemos trata de arrependimento. E como eu disse, quer dizer mudança de direção, mudança de rumo, mudança de atitude. E isso só acontece quando admitimos que estamos errados. Bem, irmãos, então, olhem só. Como eu disse para vocês, buscam bênçãos, buscam uma reunião agradável, buscam, inclusive, se sentem melhor. Irmãos, o pecado é desgraçado. O auto-engano do pecado é desgraçado. A pessoa se sente bem quando vai numa reunião de oração dessa, ele sai de lá. Ou seja, o próprio pecado faz ele tapear, como se diz, a sua condição de pecador. Ele não mudou nada, ele não quer mudar nada, ele não quer se arrepender de nada, ele não quer melhorar nada, ele quer apenas que Deus melhore a sua vida. E ele sai dali, eita, a reunião hoje foi ótima, a reunião hoje foi muito boa. Arrependimento, zero. Por que arrependimento zero? Por quê? Porque pecado meu, zero também. Eu estou certo. Minha vida está certa. Quem está errado é meu marido. Quem está errado é minha esposa. Quem está errado são os meus pais, é meu patrão, é outra pessoa. Eu não. Porque nós vivemos num mundo individualista, egoísta, exclusivista, e ninguém tem erro. Então, se não tem erro, não tem de que se arrepender. Então, meus filhos, esse trecho que nós lemos, nós vemos isso aqui. Fala de arrependimento. E nós vemos que Jesus propôs uma parábola, que só está aqui em Mateus, aos sacerdotes e anciãos, os líderes de Israel daquela época, eram os pastores daquela época. Hoje essa parábola seria para os pastores. Vemos que Jesus chamou aquelas pessoas que viviam na ilusão de que eram justos, e, no entanto, sequer reconheciam que Jesus era o Messias prometido em todos os profetas, que eles conheciam as profecias. Eles conheciam os profetas. Quando Jesus veio, o Velho Testamento, o cânon do Velho Testamento já era fechado. Eles já tinham todos os livros do Velho Testamento. Eles sabiam tudo aquilo ali. Prometido na lei, nos salmos e nos profetas, como Jesus disse lá no caminho de Emaús aos 2 discípulos, e passou a falar-lhes sobre o que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Exatamente o cânon do Velho Testamento. Como eles não reconheciam o seu erro, não havia do que se arrepender. E por isso o Senhor Jesus afirma de forma terrível no versículo 31, que eu já li para vocês aqui. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes
vos precedem no reino de Deus. Repetindo, esse vos precede aqui não quer dizer chegarão primeiro. Quer dizer, eles chegarão, vocês não. Então, meus filhos, só para a gente já puxar um pouco, e nós, membros da nossa igreja aqui, como saber se nós não estamos iguais a esses que Jesus falou aí, que pensavam que eram crentes, mas não eram? Vamos rever e aprender com essa mesma palavra do Senhor Jesus, só está aqui no Evangelho de Mateus. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus ensina, através do primeiro filho da parábola, que confissão de fé sem arrependimento é pura hipocrisia. Hoje de manhã nós falamos para os meninos, não, mas e se eu, e se não sei o que, eu digo, olha, se você não estiver centrado, se tudo que você fizer não for olhando para Jesus, tudo que você fizer é pecado, ainda que seja bom, bem feito, o que for. Lembram Colossenses? Tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor e não para agradar homens. Falamos hoje lá, por que você está... É para agradar sua namorada? É para agradar sua esposa? É para agradar seu pai? Mas peraí, você sabe que esse agradar meu pai primeiro é porque eu estou agradando a Deus? Deus mandou eu ser obediente ao meu pai. Ou eu estou sendo obediente ao meu pai só para ele me dar uma moto, um carro, sei lá o quê? Então a gente tem que prestar atenção aqui. Será que não estamos que nem esses líderes de Israel que pensavam que eram crentes, mas Jesus disse, prostitutas e ladrões estão na frente de vocês. Caramba! Esse primeiro filho da parábola representa exatamente os ouvintes de Jesus. Aqueles ouvintes que estavam lá, os escribas e fariseus, os anciãos. Mas também representa todos aqueles que se dizem crentes ou pensam que são crentes e que vêm à igreja regularmente, mas não agem como novas criaturas em Cristo Jesus. Como o primeiro filho da parábola, dizem que fazem, mas não fazem. A sua confissão de fé não é genuína, uma vez que não produz frutos dignos de arrependimento, como João Batista. Esses mesmos hipócritas aqui procuraram João Batista. O que é que vocês vêm fazer aqui atrás de mim? Produzir frutos dignos de arrependimento, raça de víboras. João Batista disse a mesma coisa para esses mesmos fariseus. Lá em Mateus também, capítulo 3, versículo 8. Então, queridos, nós não percebemos, quer dizer, nós percebemos claramente esse tipo de conduta, na vida de muitos irmãos da igreja. E ficamos muito angustiados, porque sabemos qual é o final dessa conversa. Não há dúvida de que muitas pessoas batizadas, que se imaginam crentes ou filhos de crentes, estão totalmente contaminadas pela secularização, só querem as coisas do mundo, só buscam as coisas do mundo, os seus olhos estão o tempo todo para as coisas do mundo, embora esteja na igreja, sem problema nenhum. Pois é. A sua conduta não evidencia a vida de uma nova criatura em Cristo Jesus. E por isso nós continuamos aqui há 19 anos a mostrar-lhes como é que tem que ser a conduta, ensinando a palavra de Deus. Eu não quero saber de entreter ninguém, vocês sabem disso. Ensinando a palavra de Deus, ensinando o erro a essas pessoas e ensinando qual é a conduta correta, qual é o fruto digno de arrependimento, como está na Bíblia, chamando essas pessoas a arrependimento. Quantas pregações eu digo aqui, que arrependei-vos, se arrependam. Aí quem está ouvindo aí pensa, bom, isso deve ser para outra pessoa, não é para mim não. Eu já estou aqui na igreja. Deve ser para outras pessoas que o pastor está pregando. Eu já estou aqui. Pois é, os caras que estavam ouvindo Jesus pensaram desse jeito. Irmãos,
Como o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 5,17, eu repito isso aqui toda aula, toda lição, toda pregação. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. Efésios 2,1, nós éramos mortos, Deus nos deu vida. Eu digo para vocês aqui uma frase que é simplesmente terrível, e eu sei como ofende tanta gente. Se você não sente necessidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus, você não é salvo. Porque a quem Deus dá vida, Ele dá o progresso e a continuidade desta vida. Todo mundo sabe disso. Todo ser vivo precisa se alimentar para manter essa vida e até crescer e desenvolver qualquer ameba, qualquer baleia. É desse mesmo jeito. Pois bem, aquele que nasceu espiritualmente, Efésios 2:1, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo diz vós, mas depois ele se inclui. Mas Deus nos deu vida. Pois muito bem, se Ele deu vida, Ele vai me dar alimento nessa vida. E o alimento da vida espiritual é a palavra de Deus. Então como é que eu não tenho interesse em aprender a palavra de Deus? Resposta única, porque eu não nasci de novo. Eu não nasci do Espírito. E isso é simplesmente terrível. Aí a gente fica muito angustiado com isso. A gente fica muito angustiado com isso. Essa nova criatura é obrigatoriamente fruto do arrependimento. Arrependimento que propicia o perdão, perdão que leva à salvação, que vem a salvação de Deus, nos garante a salvação. Salvação para quê? Efésios 2:10. Para boas obras. Que boas obras são essas? Fruto do arrependimento lá de João Batista. Traduza, pastor. Obediência à palavra de Deus. Pura e simplesmente. Fruto de arrependimento, fruto de manifestação da salvação, o que for o nome que você der, o que é que isso quer dizer? Obediência à palavra de Deus. Qual foi a maldição da terra? A desobediência de Adão. Qual a única solução? A obediência a Deus na palavra de Cristo. E Ele só dá a quem Ele quer. Aí a gente tem que saber, nós somos ou não? Eu sou o primeiro filho ou o segundo? Então, meus filhos, prestem atenção. Estas boas obras, obviamente, precisam ser aprendidas em um discipulado responsável e radical. Não tem outro jeito. Me converti, levante a mão, levantei a mão, agora eu sou membro da igreja, vou para a reunião na casa dos irmãos lá e tal. Mas espera aí, que arrependimento houve? Qual foi a mudança que houve na minha vida? Só o tipo de gente com que eu me reúno. Antes eu me reunia com as mulheres para fofocar com o lado, sei o quê. Hoje não, eu reúno com as irmãs da igreja aqui para a gente conversar lá, ler a Bíblia, orar, cantar. Sim. O que foi que mudou na sua vida? Só o tipo de entretenimento? Nós precisamos saber, meus filhos, que como foi dito aqui, confissão sem apresentar fruto digno de arrependimento, que quer dizer obediência à palavra de Deus, é pura hipocrisia. Primeiro ponto aqui que a gente mostra para vocês. O Senhor Jesus nos ensina através desse primeiro filho que confissão de fé sem arrependimento não passa de hipocrisia. Segundo lugar, o Senhor nos ensina através do segundo filho que o arrependimento gera uma vida que vai apresentar fruto desse arrependimento. Lembra? O primeiro disse, eu vou, meu pai, mas não fui, um hipócrita. O segundo disse, eu não vou, não quero ir não. Depois, arrependido, foi. Fruto digno do arrependimento. Obedeceu ao pai. Ele disse que não ia, mas resolveu obedecer. Foi. Fruto de arrependimento. Então, reparem bem. E isso autentica a nossa confissão de fé. A ação que foi gerada pelo arrependimento autentica a nossa confissão de fé.
Um pai, chegando-se ao primeiro filho, lhe disse: Filho, hoje vai trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. O hipócrita. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero ir trabalhar na vinha. Depois, arrependido, foi. O foi é o fruto digno do arrependimento. Obedeceu o pai. Então, olha, meus filhos, como nós já falamos, a palavra arrependimento significa um redirecionamento da nossa vontade. E isso só pode ser feito no poder do Espírito Santo. Quem salva é Deus, em Cristo, no poder do Espírito Santo. E a evidência segura de que nós fomos convertidos, que somos novas criaturas, não é o que dizemos. Não é ter levantado a mão coisa nenhuma, nem ter sido batizado na igreja. E sim, o que vivemos e o que fazemos. É a nossa conduta de crentes a ser aprendida num discipulado logo após o arrependimento, a conversão. Senão, como é que eu vou saber? Por isso que eu digo, um crente, um convertido, ele precisa aprender a palavra de Deus, que é o alimento para a sua vida agora como nova criatura. Então, por que a minha angústia? Por que os irmãos não querem vir para a escola dominical aprender a palavra de Deus? Por que os irmãos não querem vir para o ensino bíblico de segunda e quinta-feira? Complicado, muito complicado. Por que o pastor morre de angústia e de tristeza? Porque não tem plateia? Eu quero lá saber de plateia. É porque o pastor sabe o que isso quer dizer. Muito bem, irmãos. Nós vemos irmãos da igreja, eu estou aqui há 19 anos, como eu digo para vocês, claramente agindo de forma errada, levando uma vida errada, de forma contumaz. Ouvindo a palavra do pastor aqui sempre, escola dominical, culto, estudo de segunda-feira, estudo de sexta-feira, quando vem, ouvindo sempre. Quantas vezes alguém vai dizer, pastor, a palavra de hoje me bateu forte, digo, obedeça. Obedeça. Quando alguém vem querer depois da pregação, vários irmãos aqui já ouviram isso. Depois da pregação, vem me babar, como a gente diz aqui na Paraíba, ali fala, pastor, gostei muito da pregação, digo, obedeça. Eu digo, na hora, desse jeito, ponha em prática. Quero lá saber se você gostou da pregação. Eu quero saber se você vai obedecer. Estou aqui para pregar para você gostar. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. Nós percebemos os irmãos vivendo de forma quanto mais anos a fio. Um marido agindo errado com a sua esposa, anos a fio. Uma esposa agindo errado com o seu marido, anos a fio. Os dois pais agindo errado sem ensinar os filhos, anos a fio. Os filhos sem obedecer aos pais agindo errado, anos a fio. Precisamos mudar, irmãos. Ou não fomos convertidos coisa nenhuma, somos que nem o filho primeiro aqui, digo que vou, mas não vou. Eu estou na igreja todo domingo, mas eu não faço o que o pastor diz. Ainda tem a cara de pau de dizer, pastor, a pregação de hoje foi muito boa, viu? Então, meus filhos, esse arrependimento, que é um milagre de Deus, a salvação, ele tem 3 estágios que são naturais da gente ver. Tem 3 estágios, digamos assim. O primeiro estágio, como eu disse, é o reconhecimento do pecado. É o reconhecimento do erro. Como hoje ninguém está errado, todo mundo tem a sua verdade, então eu não tenho do que me arrepender. Logo não há salvação. Então, o primeiro estágio é o reconhecimento do erro. Eu estou errado. Essa pregação do pastor realmente... Mas não, a pessoa quando está enganada pelo pecado, essa pregação, fulano devia estar aqui para ouvir. Detalhe, a pessoa está 100% enquadrada no que está sendo dito aqui. Mas ele diz, fulano devia estar aqui para ouvir essa pregação. Não foi com ele. Que nem os fulanos aqui que Jesus disse aqui, o primeiro filho eram eles, os escribas e fariseus, os anciãos de Israel. Eram eles os primeiros filhos, mas não entenderam e Jesus foi muito claro. Prostitutas e ladrões vos precederão no reino de Deus. Eles que achavam que eram os bambambam.
Então, o primeiro estágio é exatamente o reconhecimento do pecado. O segundo estágio é a tristeza e a compreensão por saber que esse seu pecado fere a santidade de Deus. Por saber que está pecando, meu Deus, eu estou ofendendo a santidade de Deus, o que eu fiz? Eu desobedeci ao meu pai, segundo filho aqui. Eu desobedeci ao meu pai, eu vou trabalhar. Que é o terceiro estágio. A vontade é mudada. As coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. Nós vemos isso aqui claramente também no caso do filho pródigo. Nós vemos esses três estágios claramente no filho pródigo lá. Parábola de Lucas. Primeiro ele reconheceu o erro, estão lembrados? Desonrou o pai, desobedeceu o pai, disse claramente ao pai, para mim o senhor está morto. Quando ele pediu a minha parte na herança, não existe herança de pai vivo. Só tem herança quando o pai morre. A não ser que o pai faça um testamento e já divida para os filhos em vivo, senão não existe herança com o pai vivo, a herança é quando o pai morre. Então ele disse, eu quero minha parte na herança, e para mim o senhor está morto. Foi isso que ele quis dizer, digamos assim, ou esse é o entendimento. Ele reconheceu o erro dele. Segundo lugar, ele ficou triste. Reconheceu e disse, irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra os céus. Pequei primeiro contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus servos. Terceiro, agiu. Fez o que ele imaginou e foi. Voltou e chegou lá e disse para o pai o que ele tinha pensado lá. Fruto digno de arrependimento. Tomou a decisão. Então, irmãos, com esse segundo filho da parábola aqui que Jesus contou, aconteceu a mesma coisa. Embora tenha respondido ao pai que não ia trabalhar, não quero. Reconheceu que estava errado, arrependeu-se e resolveu obedecer o pai. O arrependimento gera uma vida de obediência. Arrependimento é o quê? Reconhecimento do erro, primeiro ponto, eu tenho que reconhecer o meu erro. Segundo, me entristecer porque eu pequei contra, no caso, Deus. Terceiro, eu vou lá, eu vou pedir perdão e vou mudar minha vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Sabe, irmãos, esse é o terceiro lugar que a gente aprende com Jesus aqui. O arrependimento é a graça de Deus. A Bíblia tem isso várias vezes. E evidencia se somos salvos ou não. Obediência. O Senhor Jesus deixa isso bem claro quando diz aos seus orgulhosos ouvintes que prostitutas e ladrões estão adiante de vocês. Caramba! Embora os seus ouvintes fariseus fossem religiosos, que bradavam nos cantos das praças, nas sinagogas. Na parábola do fariseu e o publicano, o fariseu diz muito claramente, Senhor, eu oro 3 vezes ao dia, eu dou o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, eu não sou um ladrão como esse publicano. Ainda apontou o dedo para o rapaz lá. Pois é, eles pensavam que era o bambambam. Na parábola era o publicano. Como Jesus diz, quem saiu justificado dali foi o publicano que pediu misericórdia a Deus. O outro que era o bambambam, o publicano precedeu. Outra parábola que mostra claramente que publicanos e pecadores e prostitutas vos precedem no reino dos céus. Diziam que eram grande coisa, mas agiam diferente, sequer reconheceram o Messias. Nunca se arrependeram. Nunca creram em Jesus Cristo, mesmo com todas as evidências que ele mostrou. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, como ele afirma em 31, 32. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Certamente Jesus, quando disse isso, estava pensando publicanos e meretrizes, então publicanos primeiro, ele estava pensando no próprio Mateus, que era um publicano, se arrependeu e virou um discípulo dele, estava pensando muito provavelmente em Zaqueu, que era um publicano, ladrão, e se arrependeu, e ele mesmo disse, hoje entrou salvação nesta casa,
na casa de Zaqueu, quando ele demonstrou a sua mudança. Senhor, tudo que eu roubei eu vou restituir 2 vezes. Jesus não cobrou isso dele, não. Jesus apenas o converteu. Aí ele, convertido, eu estava errado, eu era um ladrão, eu roubei muita gente. Senhor, eu vou restituir 2 vezes tudo o que eu roubei. Estão vendo? A salvação, o arrependimento vai mostrar fruto digno de arrependimento. Então Jesus devia estar pensando nesse povo. Mateus, Zaqueu, a mulher apanhada em adultério, a mulher samaritana, que era uma adúltera também, que se tornaram seguidores de Jesus. E os santarrões lá, em outra ocasião, ele disse, João 8, 44, se eu não me engano, vocês são filhos do diabo, que é vosso pai. E ele era mentiroso desde o princípio. Que princípio? Serpente que enganou Eva lá, que mentiu para Eva. Então, meus irmãos, olha só. Embora os seus ouvintes fariseus fossem religiosos, pois é. Vemos então, pelo que Jesus disse aqui a esses camaradas, que grandes pecadores podem se arrepender e ser salvos por Cristo. Ao passo que grandes religiosos que pensam que são crentes sequer reconhecem o seu erro, sequer reconhecem que precisam se arrepender. Eu quero só ser abençoado por Deus. É para isso que tem reunião de oração. O primeiro estágio da salvação é o arrependimento, que leva a um discipulado consequente, responsável e radical. Para ele saber o que foi que aconteceu. Eu saí da morte para a vida. Eu saí do inferno para o céu. Não há meio caminho. Não há purgatório. Meus filhos, prestem atenção para a gente terminar. Se Cristo é o nosso Salvador, então Ele é também o nosso Senhor. Tenhamos muito cuidado. A todos os que se dizem crente, mas não agem como crentes, como a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus uma vez perguntou para esses mesmos safados aqui: por que me chamais Senhor, se não fazeis o que vos mando? Lucas 6,46. Ou seja, incoerência entre o discurso e a prática não passa de hipocrisia, que obviamente inviabiliza um discipulado cristão. Por quê? Porque essa pessoa não tem interesse em discipulado, ele não foi salvo. Como é que ele quer ser discipulado? Nunca houve arrependimento. Ao passo que todo arrependido, todo salvo buscará esse discipulado, buscará a santificação que só se dá com o discipulado. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Eu me arrependi, agora eu preciso ser santificado, e essa santificação tem que ser na palavra. Discipulado radical, responsável, através de um pastor, não tem como ser diferente. No Velho Testamento, Deus deu sacerdotes, a tribo de Levi, sacerdotes para ensinar Israel. É preciso ser os sacerdotes para ensiná-los. Eles iam se desviaram assim mesmo, imagine sem ter. Na igreja, do mesmo jeito, Jesus deu pastores, deixou apóstolos e disse: fazei discípulos. Como? Ensinando-lhes tudo quanto vos tenho ordenado. Onde é que está o que Jesus ordenou? Na sua palavra. Isso faz parte, meus filhos, do milagre, é o meio. Tem a justificação na cruz do Calvário, tem a santificação, que é o meio, até chegar na glorificação. Não pode ser diferente, não pode faltar nenhuma dessas 3 partes, não. Arrependimento leva o arrependido à santificação, e isso só pode se dar com um discipulado radical, responsável. Por isso, meus filhos, considerem estas coisas, e que Deus, em sua misericórdia, nos conceda a graça do arrependimento diário. Diariamente nós pecamos todo dia, para que pela instrumentalidade de um discipulado radical, responsável,
possamos desenvolver uma vida de santidade até chegarmos na glória, na eternidade. E enquanto isso, como nós cantamos aqui, lemos, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. E esse para todo sempre começa aqui, nessa vida. Que Deus nos abençoe para que sejamos de fato seus servos em crescimento através de um discipulado em santificação para louvor da sua glória. Amém.